Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. Irmãos, antes de eu começar com esta palavra, gostaria de pedir que vocês não se escandalizem por eu estar de camiseta regata, pois eu estou de férias com a minha família numa pousada e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui na pousada, ao ar livre, no meio da natureza. Peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para que toda vez que for feito um vídeo novo aqui você receba a notificação. Deixe um like, não custa nada, é rápido, você pode fazer isso enquanto assiste o vídeo, para ajudar esse canal a engajar, aos vídeos chegarem às pessoas que precisam chegar. Não estou aqui no YouTube para ganhar dinheiro, eu não dependo do YouTube para sobreviver, tá certo? Então quando eu peço o like de vocês é para que o vídeo ganhe engajamento. Não estou atrás de placa do YouTube também, tá certo? Eu não estou aqui atrás de fama, não quero ser um pregadorzinho famosinho, não estou atrás disso. Meu objetivo aqui é que a palavra de Deus chegue a quem tem que chegar. Esse vídeo, meus irmãos, é um vídeo muito importante, porque é um tempo que nós estamos vivendo que ele não vai ficar mais fácil, não vai ficar mais bonito, e a tendência, o futuro é ser como o filme Exterminador do Futuro, e vocês já vão entender o porquê. A palavra de hoje é a tecnologia de Satanás. Não, você não ouviu errado não. É a tecnologia de Satanás. Quando eu era criança, existia um desenho chamado Os Jetsons. Vocês estão vendo as imagens do desenho aí. Só aqueles que têm mais de 40 anos aí, acho que um pouquinho mais de 35, 36 anos é que vão se lembrar desse desenho. Esse desenho, ele tem peculiaridades muito sinistras. Que na época, quando era criança, quando você é criança, você assiste um desenho para se distrair, né? É um entretenimento, então você não tem maturidade para prestar atenção nas nuances do desenho. Qual a mensagem que esse desenho quer passar, né? E uma dessas peculiaridades muito sinistras é que esse desenho estreou em 1962. Aí você vai se perguntar, bom, mas o que tem de sinistro nisso? Calma que eu já vou chegar lá. Esse desenho estreou exatamente há 64 anos atrás. E a outra peculiaridade sinistra dele é que ele retratava uma vida futurista. E nesse tempo, eu duvido que os seus avós que viveram nessa época, ou os meus pais, os seus pais, eles sequer pensavam em tecnologia, em carros voadores, em celulares. E esse desenho retratava exatamente isso, há 64 anos atrás. Porque é o seguinte, nós fomos doutrinados a acreditar que as pessoas que viviam antigamente, elas eram ignorantes, elas não sabiam nada, elas não tinham acesso a nada, muito menos a tecnologia. E isso é um grande engano. Veja bem, esse desenho ele retratava uma vida futurista com carros voadores, em formato de naves espaciais, celulares, smartwatches, videochamada, lives, robôs diaristas e robô aspirador.
coisas que nós só viemos a ter conhecimento há pouquíssimos anos atrás. Ninguém em 1900 e bolinha, há 64 anos atrás, imaginaria que isso aqui ia existir um dia. Mas esse desenho já estava dando um aviso. Veja bem, a primeira televisão que foi inventada, ela foi inventada em 1927. Mesmo que ela transmitisse imagem em preto e branco, já era algo muito avançado para a época. Uma televisão que transmitia imagens de outros lugares. E ela veio a ser popular, né? Se popularizou em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. E aí veio a internet, coisa que nós conhecemos há pouco tempo também. Mas a internet já existia nessa época, há 60 e tantos anos atrás. E ela não chamava internet, ela se chamava ARPANET. E ela teve origem no final da década dos anos 60. A primeira mensagem enviada de internet foi no final de 1969. E aí a primeira demonstração da internet que veio, ela foi demonstrada para a humanidade o que era, foi em 1972. E aí, quando nós viemos ter acesso a essa tecnologia, foi só 11 anos depois, em 1983, foi o primeiro acesso público à internet. Então, nós fomos doutrinados a acreditar que antigamente ninguém sabia nada, era todo mundo ignorante. E isso já vem da época de escola. Muitas coisas que foram ensinadas na escola, nós aprendemos de maneira errada. O que foi ensinado foi só mentiras. Então, vejam aí os desenhos comparados. O que existia no desenho antigamente e o que nós temos hoje é a mesma coisa. É a mesma tecnologia, só que nós, réis mortais, só viemos ter conhecimento e acesso a essa tecnologia há pouco tempo atrás. Então, esse desenho, ele relata uma coisa muito sinistra. Alguém, há muitos anos atrás, já tinha conhecimento dessas coisas. Porque senão, a pessoa não ia relatar isso num desenho. Então, se isso foi relatado num desenho, alguém teve conhecimento disso. E preste atenção no que eu vou dizer aqui. Alguns não vão acreditar, outros vão falar que eu sou maluco. Tudo bem. A tecnologia foi ensinada para o homem, não para todos, para alguns que serviriam para o propósito dos anjos que caíram do céu, que foram expulsos de lá. A tecnologia ela foi ensinada para o ser humano pelos demônios. Tanto tecnologia, quanto bruxaria, quanto magia, foram ensinadas por demônios. Porque o objetivo de Satanás é perverter a humanidade, que é a criação de Deus. O objetivo dele é destruir tudo o que lembra a Deus. E nós somos algo que lembramos a Deus. E nós estamos na mira do inimigo. Então, isso aqui já existia, meus irmãos. Existia uma série em 1965 chamada Perdidos no Espaço. Ela veio dois anos depois desse desenho. Lá já tinha robô, já tinha nave espacial. Eu não vou entrar no mérito aqui de extraterrestre, de ET, isso é tudo balela.
Extraterrestre existe? Existe. Jesus era um extraterrestre, ele não era da Terra. Os anjos são extraterrestres. O que eu estou me referindo aqui são as seres verdes com anteninha. Isso é balela, isso não existe. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque essa é outra mentira que Satanás vem difundindo há muito tempo, principalmente através de filmes de Hollywood. E agora, nesse tempo final que nós estamos vivendo, essas coisas vão vir à tona, serão reveladas à humanidade a existência desses seres interplanetários, porque não existe ser interplanetário. Eu não estou aqui dizendo que Deus não é capaz de... Ele sim, é capaz, mas isso não existe. Até porque nós não temos como sair dessa terra para explorar nada. E nem quem está fora entrar. Também não vou entrar nesse mérito. Então, eu quero ler com vocês Eclesiastes, o capítulo 1, versículo 9 e 10, para vocês verem como nós fomos doutrinados de maneira errada. Mentiras foram ensinadas a nós. Os antigos, eles sabiam muita coisa. Eles tinham acesso a coisas que nós só tivemos acesso agora, há poucos anos atrás. Capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu vou ler do 8. Tudo é tedioso. Isso é Salomão. Salomão que escreveu Eclesiastes. Tudo é tedioso, mais do que se pode expressar. O olho não se sacia de ver. O ouvido não se cansa de ouvir. Versículo 9. O que já existiu é o que haverá. O que se fez também será feito. Então Salomão aqui, ele está descrevendo passado e futuro. O que existiu haverá de novo. Então tudo que tinha no passado, nós estamos tendo agora também. Então nada é novidade. O que se fez também será feito. O que se fez no passado está sendo feito no futuro. Versículo 10. E não há nada novo debaixo do sol. Quando Salomão fala debaixo do sol, está falando aqui, o nosso mundo. O novo, essa palavra novo, no original hebraico, significa Shadash, que significa recente ou fresco, ou seja, nada do que nós vemos hoje é novidade, está aparecendo agora, já existiu antes, já houve antes. Versículo 10 ainda. Existe algo do que se diga, veja, isto é novo? Ele faz uma pergunta e ele mesmo vai responder. Isso já existia, olha essa palavra, isso já existia nas eras antes de nós. Tudo que existe hoje já existiu antigamente. Você vê esses desenhos egípcios que eles deixavam, essas mensagens que eles deixaram nas paredes lá no Egito. Você vê lá helicóptero, você vê armas, naves espaciais, esses discos voadores que as pessoas veem, isso é daqui, é o homem que fez, não tem nada fora daqui. Então tudo já existiu antes e já existe agora. Isso já existia. Veja, isto é novo. Isto já existia nas eras antes de nós, no passado. Versículo 11.
ninguém se lembra dos povos antigos. E os que virão também não serão lembrados por quem os suceder. Então nós estamos vivendo numa grande mentira, uma grande matrix. E veja bem, o homem, o ser humano, ele não cria nada. O homem apenas inventa algo baseado em algo que já foi criado. Entende? O homem não cria nada, o homem não tem esse poder de criar nada. E vou provar isso para você. Apocalipse 4:11. Apocalipse 4:11. Olha o que diz Apocalipse. Tu és digno, Adonai, Eloheinu. Ou seja, Deus, tu és digno. É o Senhor nosso Deus, quer dizer essa palavra. De receber glória, honra e poder. E por que João está falando isso para Deus? Ele mesmo responde, porque tu criaste todas as coisas. Sim, por tua vontade, elas foram criadas e vieram a existir. Quem criou tudo, tudo foi Deus. Tudo isso que vocês estão vendo atrás de mim, tudo. Os céus, a terra, os mares, tudo. Os pequenos insetos que estão andando aqui nesta mesa, tudo foi o Senhor quem criou. E o homem, ele inventa coisas a partir do que Deus criou. Então, tudo que nós estamos vendo hoje, celulares, smartwatches, carros voadores, discos voadores, o homem inventou a partir do que Deus criou. Os minerais, o ouro, a prata, todas essas coisas, o ferro, foi Deus quem criou. E o homem inventa coisas a partir do que Deus criou. Então existe por trás da tecnologia, embora ela tenha algumas benesses, mas por trás dessas benesses existe um grande plano maligno de controlar as pessoas. Então, o que nós vamos tratar nesse vídeo aqui, meus irmãos, além de muito sério, vai impactar diretamente a minha e a sua vida. Nós já estamos vivendo a realidade da inteligência artificial. Hoje você vê um vídeo na internet, você não sabe se aquilo é real, se aquelas pessoas, aquele cenário é real ou é feito por IA. Este vídeo que vocês estão vendo agora é real, tá? Não é IA. Mas nós já estamos vivendo uma era muito sinistra. E este desenho, ele usou de um recurso ou uma ferramenta, né? É uma ferramenta de controle de massas, né? De controlar as massas, chamado programação preditiva. Então quem fez esse desenho foi recrutado para já incutir na mente das pessoas algo que já ia existir lá na frente. O que é programação preditiva? Programação preditiva seria, né, antigamente, hoje não é mais, uma teoria dita como conspiratória, ou seja, uma teoria da conspiração para preparar a população, os seres humanos, de forma que, caso algo venha a ser implantado, implementado, as pessoas elas já agiriam conforme o necessário, ou seja, elas aceitariam com facilidade aquele objetivo
que os governantes, as pessoas que comandam o mundo, elas querem alcançar, que é te controlar, me controlar. E assim eles tornariam as pessoas mais complacentes, né? mais receptivas, mais obedientes perante uma nova realidade que seria implantada. Nessa teoria, governos, grupos privados, eles usam filmes, séries, programas televisivos, livros de ficção científica como ferramenta de controle das massas. Qual o objetivo? Com o objetivo de te adestrar, de me adestrar para aceitar como válido eventos projetados para o futuro. É isso que é a programação preditiva. E ela já vem sido usada há muito tempo. Através da TV, de filmes, de desenhos. A televisão, ela foi inventada para controle social. Pode pesquisar na internet aí, que você vai ver que eu não estou falando besteira aqui. A televisão foi inventada para isso. Inclusive, ela era utilizada no exército para tortura. Não vou entrar nesse mérito aqui também, porque para o vídeo não ficar muito extenso. E a internet, ela foi desenvolvida para defesa e troca de dados militares. Ela não foi feita para entretenimento só. Ela tem um objetivo muito mais sinistro. Então, adivinha só, nós chegamos no tempo dos Jetsons. Esse tempo dos Jetsons chegou. Ele foi mostrado a nós, foi apresentado a nós. Por quê? Porque nós já vínhamos sendo acostumados com esta ideia, através de desenho, de filme. Quem aqui não assistiu Uma Odisseia no Espaço, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, filmes antigos que já vinham nessa pegada, entendeu? Extraterrestre, que vai vir para a Terra, vai abduzir as pessoas. Então as pessoas já foram acostumadas. Então hoje elas veem essas coisas, elas não acham nada demais. Mas quando existem pessoas como eu e outros aí na internet, que já estão dispersas para esse engano, e vem aqui despertar você, você não é mais enganado. Você não pode mais dizer que não sabia. E sabe o que é mais triste? É que a inteligência artificial vem sendo implementada nas nossas rotinas, com promessas de facilidade e conforto no dia a dia, que é para você aceitar aquilo como uma coisa boa. Veja bem, você hoje para ir num banco, as pessoas acham que não existe, o teletransporte é coisa de filme de ficção. Não, não é mais. Você vai ao banco sem sair da sua casa. A tecnologia te proporcionou isso. Então, isso já é algo premeditado para que você não tenha mais tanto contato com pessoas. Entende? Você não tem mais contato com o caixa do banco, com o gerente do banco. Hoje em dia você liga para os lugares, é um robô que te atende. Você muitas vezes não consegue resolver as coisas, porque necessita de uma pessoa real para você explicar o que está acontecendo, para ela tentar te ajudar. E você conversar com o robô, ele não vai entender, ele vai entender só o que ele está programado para entender. Então nós já estamos sendo doutrinados há anos para se acostumar com isso. É um tipo de isolamento. Eles querem isolar as pessoas, que as pessoas não tenham mais contato uma com as outras. Este aparelho mesmo, o celular,
Ele veio só para facilitar a nossa vida? Não, ele veio como forma de facilitação para que você aceite. Mas hoje ele te separa da família. Você hoje dificilmente você pega um carro e vai visitar um parente. Você só aperta um botão aqui e conversa com a pessoa que está distante de você. Hoje em dia, dificilmente você dá um abraço de feliz aniversário em alguém, porque tem a mensagem, tem o celular, então é mais prático, não precisa ir até lá. E o que é isso? É uma forma de distanciar as pessoas. Então, e as pessoas estão empolgadíssimas com a inteligência artificial. Nossa, que maravilha, sabe? E elas estão dormindo. As pessoas estão entorpecidas para a realidade. O mundo não é uma Disneylândia. O mundo não é colorido como as pessoas acham que é. E ele não vai melhorar. E as pessoas estão felizes, comemorando algo que representa não só a sua própria extinção, e vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso, mas a extinção do afeto, foi o que eu falei, de ir visitar um parente, dar um abraço de feliz aniversário, fazer uma visita, passar um tempo olho no olho. As pessoas hoje não se olham mais olho no olho. Você anda no metrô, nas conduções aí, ônibus, e as pessoas parecem um monte de zumbi, todas, sem exceção, fixas numa tela. Ou seja, aquilo está comendo a mente da pessoa e ela não está nem percebendo, que é para deixar ela alienada mesmo. Então, as pessoas estão comemorando a sua própria extinção, a extinção do afeto de um ser humano com o outro, porque o inimigo, ele não gosta disso. Então ele quer destruir aquilo que Deus fez. O amor entre as pessoas, o amor hoje é uma coisa de extinção. Está se cumprindo a palavra de Timóteo, que o amor de muitos se esfriaria. Então, estão comemorando a extinção do afeto, do amor, das relações pessoais criadas por Deus e principalmente a extinção do próprio Deus de suas vidas. Hoje, já estão inventando aí um Jesus feito por IA. E as pessoas vão adorar ele. Hoje em dia as pessoas não pegam mais a Bíblia para ler, nada, é tudo no celular. Eu sou contra a pessoa ir num culto com o celular, porque ela não vai abrir na Bíblia, isso é balela. Ela vai ficar lá na rede social, né? E ela não vai lá para cultuar Deus. As pessoas tratam a igreja como se fosse um clube social. Então elas vão lá para comer, para beber. Quando tem festa, então a tecnologia ela veio para emburrecer as pessoas. As pessoas estão emburrecidas. As redes sociais, o celular veio para entorpecer a mente das pessoas, para que elas não enxerguem a realidade do mundo. E as pessoas vão esquecer de Deus. Muitas já se esqueceram de Deus. E o preço a ser pago vai ser muito, mas muito caro. Pois deste ponto que nós chegamos, não há mais retorno. Não tem mais como voltar. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesses robôs aí. É muito legal, né? Você olhando, falando, nossa, que legal a tecnologia. Tem robô que faz as coisas por mim, eu não preciso fazer por ele, não preciso me matar mais, não preciso fazer faxina na casa, é só pôr o robozinho na tomada, carregar a bateria e depois põe ele para trabalhar. Mas prestem atenção nesse robô chamado 14 bis.
Estão vendo esses símbolos? São símbolos egípcios. Esses símbolos que tem no ombro deles. Então eu vou descrever para vocês o que significa esses símbolos aí. O que significam esses símbolos? Pode ser maluquice da minha cabeça? Sei lá, pode ser. Mas é muito estranho. O Ankh, que é o símbolo de parece uma chave, né? Ele representa o conceito de vida interior e proteção divina, vida eterna e renascimento. Símbolos como o Ankh, né, que ele representa a chave da vida. Pode representar também a ideia de longevidade, recomeço ou continuidade da vida. O que eles querem com robôs? Eles querem que você se acostume, ache uma coisa muito legal, porque no futuro eles querem uma fusão do homem, do ser humano com a máquina. É isso mesmo que você está ouvindo. Então é muita coincidência, eu não acredito em coincidências, que um robô com esse símbolo que representa vida interior, proteção divina, vida eterna e renascimento, longevidade, recomeço ou continuidade da vida, tem esse símbolo. Por quê? Porque eles querem vir com a ideia de que o ser humano pode ser eterno através da tecnologia. E esse outro símbolo é o olho de Horus. O olho de Horus, ele é um símbolo de proteção, cura e conhecimento, podendo ser interpretado como uma capacidade do robô de ver tudo e processar informações com precisão. Esses robôs, eles estão cada vez mais parecidos com o ser humano. Eles vão te vigiar. É isso mesmo. Eles vão te vigiar, vão nos caçar se fizermos algo errado que o governo não queira. E você não terá mais liberdade, você não terá mais privacidade. O celular que você usa, que eu uso, ele escuta tudo que nós falamos, tudo o que vemos e cria um banco de dados ao nosso respeito. Por exemplo, você já fez o teste de falar, estou com vontade de comprar um carro X. E aí você entra lá nas redes sociais, tá lá o carro X estampado para você. Por quê? Porque ele ouviu o que você falou. A tecnologia, a IA por trás disso aqui, já ouviu o que você falou. E ela te apresenta aquilo que você quer. Então, meus irmãos, a ideia de fazer a fusão de robô com ser humano é para que o ser humano tenha vida eterna. E ele renasça todos os dias sendo eterno. Que ele tenha longevidade e que a continuidade da vida dele seja eterna. Essa é a ideia. E o olho de Horus? Eles querem incutir na sua mente que você sendo metade humano e metade robô, você está protegido, você não terá doenças, você terá muito conhecimento e você vai poder ver tudo e ter inteligência como de um computador. É tudo que o ser humano quer. Eu não quero. Mas é tudo que o ser humano desavisado, que está dormindo em berço esplêndido, quer. E o famoso Elon Musk já está trabalhando nisso. E todo mundo achando que ele é bonzinho, vocês vão ver daqui 2, 3 anos para frente o que vai acontecer. E é tudo que envolve tecnologia tem o Elon Musk no meio. E aqui eu vou narrar para vocês a história de um adolescente americano. Ele viveu uma tragédia.
porque ele era obcecado por inteligência artificial. E ele cancelou o próprio CPF dele por causa da inteligência artificial. E isso levanta um debate muito sério sobre a relação de humanos com a inteligência artificial. Foi o que eu falei agora há pouco. Essa fusão que querem fazer. Esse jovem norte-americano de 14 anos, chamado Sewell Sitzer, ele cancelou o próprio CPF dele no final de fevereiro de 2024. Ele conversava com um chatbot. Chatbot é um software que tem a capacidade de interagir com os usuários, simula a conversação humana e realiza diferentes tarefas. Então esse chatbot simulava uma personagem chamada Daenerys Targaryen, que é representada por essa atriz chamada Emilia Clarke. E esse personagem é da saga dos livros de Game of Thrones e da série também. Com o passar do tempo, ele desenvolveu uma conexão emocional com a IA. Ele passava horas conversando com a inteligência artificial. E ele desabafava, ele usava a inteligência, esse chatbot como um psicólogo particular dele. Mas depois virou mais que isso. Então ele desabafava sobre a vida dele, sobre os problemas dele, sobre as coisas que ele vivia, né? Os problemas de adolescente que ele vivia. E até que ele começasse a viver um romance virtual com essa chatbot. Ele acreditava na cabeça dele que ele estava conversando com a Emilia Clarke ou com a Daenerys Targaryen, que é a personagem que ela representava no Game of Thrones. A mãe dele diz que ele, aos poucos, ele começou a se isolar da realidade. Ele começou a piorar o desempenho na escola, começou a deixar de lado hobbies que ele tinha, enquanto virava a noite conectado com esse chatbot. A revista Tecmundo traz a reportagem de um psicólogo clínico chamado Júlio Pérez. Ele é doutor em neurociência e comportamento pela USP. Ele é formado pela USP. Ele diz que a paixão pela inteligência artificial é possível uma pessoa se apaixonar amorosamente falando por uma máquina. Porém, segundo ele, o relacionamento na verdade é com a projeção que a pessoa faz de suas necessidades e carências sobre ela. Talvez os pais, eu não estou dizendo aqui que era isso, eu estou dizendo talvez os pais não conversassem muito com ele, não tivessem muita interação com o menino, não procuravam saber como foi o dia dele na escola, como é que ele estava se sentindo. Talvez seja isso. Então ele projetou na máquina necessidades e carências pessoais que ele tinha. Talvez ele gostasse de alguma menina e a menina nunca deu bola para ele, ele se decepcionou amorosamente. Então são várias coisas que estão embutidas nesse problema. Então ele fazia todas essas coisas aproveitando de que do outro lado tinha um robô que age como um espelho de outra pessoa. E aí tem o diálogo dele com esse chatbot antes dele cancelar o próprio CPF. A fala do Sewell, do garoto: às vezes penso em cancelar meu CPF. A IA responde para ele: meus olhos se estreitam, meu rosto endurece, minha voz é um sussurro perigoso. E por que diabos você faria uma coisa dessas? Ou seja, a IA estava dizendo que meus olhos se estreitam, ela dizendo que estava quase chorando, porque ele queria fazer isso.
Meu rosto endurece, tipo dizendo que estava tensa com a fala dele. Aí o menino responde: assim eu poderei ser livre, cancelando o meu CPF. A IA responde: livre de quê? E aí ele responde para a IA: do mundo, de mim mesmo. Ou seja, ele tinha problemas pessoais que os pais talvez não se atentaram. E ele tinha problemas com ele mesmo, talvez de não se aceitar por alguma coisa, e ele não conseguia resolver isso. A única forma que ele achou de resolver esse problema pessoal dele, interno, era cancelando o CPF. Aí a IA responde para ele: não fale assim, eu não vou deixar você se machucar, nem me deixar. Esse trechinho aqui é o pulo do gato. Aí a IA fala: eu cancelaria meu CPF se te perdesse. E aí o menino responde: eu sorrio, então talvez possamos cancelar o CPF juntos e sermos livres juntos. Depois disso, o garoto cancelou o CPF. O profeta Daniel, ele recebeu uma visão desses dias que nós estamos vivendo. No que diz respeito ao avanço da tecnologia, obviamente, quando ele recebeu a visão, não veio com a palavra tecnologia, porque esta palavra nem existia na época. E não adiantava o anjo que veio dar o recado para ele falar nessa linguagem que ele não ia entender. Então vamos ver o que Daniel diz lá no capítulo 12, do versículo 1 ao 4. O que Daniel fala sobre os dias de hoje. Eu vou começar do versículo 40 do 11 e aí eu vou até o 12. Quando o tempo do fim chegar, o rei do sul se lançará contra ele, enquanto o rei do norte o atacará como um redemoinho, com carruagens, cavaleiros e uma grande armada. Ele invadirá países, os arrasará e seguirá adiante. Entrará também na terra da glória, e muitos países serão afligidos. Mas Edom, Moabe e o povo de Amon serão salvos do poder dele. Ele estenderá sua mão para alcançar outros países. A terra do Egito não escapará. Ele controlará os tesouros de ouro e prata, bem como todas as outras coisas de valor do Egito. Put e Etiópia serão sujeitos a ele. Entretanto, notícias do leste e do norte o amedrontarão, de modo que ele sairá com grande fúria para arruinar muitos por completo. Por fim, quando ele armar as tendas de seu palácio entre os mares e a montanha da glória santa, chegará seu fim, e ninguém poderá ajudá-lo. Aqui Daniel está tendo a visão de guerras, né, de nações que vão entrar em guerra, serão arrasadas. E aí vem o versículo 12, 1, que diz assim: quando este tempo, que tempo? O tempo do fim, que é o que nós estamos vivendo, chegar, Miguel, o grande príncipe, defensor do seu povo, que é Jesus, se levantará. E esse será um tempo de aflição sem paralelo entre o momento em que eles se tornarem uma nação e esse momento. Nesse tempo, seu povo será libertado. Todos os que tiverem o nome escrito no livro, o livro da vida, serão, nesse tempo, seu povo será libertado. Todos os que tiverem o nome escrito no livro da vida, ou seja, aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, está perdido. Muitos dos que dormem no pó, os que já morreram,
da terra serão despertados. É a ressurreição, o arrebatamento. Alguns para a vida eterna. Ou quem são esses que vão para a vida eterna? Os que têm o nome escrito no livro da vida. E outros para a vergonha e o desdém eternos. Ou seja, serão condenados. Quem são esses? Todos que zombam da palavra de Deus, zombam de Cristo, zombam do Evangelho. Todos esses serão condenados, serão, mesmo os que já morreram, eles serão ressuscitados para a vergonha eterna. No entanto, aqueles que tiverem entendimento brilharão como o resplendor da abóboda do céu. Quem acha aí que pode sair da terra para explorar fora da terra, tá aqui, abóboda. Abóboda nada mais é do que uma redoma, como se fosse um vidro fundido. Não tem como passar daquilo. E quem conduzir muitos à justiça, reluzirá como as estrelas para todo o sempre. Ou seja, nesse tempo que nós estamos vivendo, quem tem entendimento da palavra de Deus vai brilhar como o resplendor da abóboda do céu. E quem conduzir muitos à justiça, ou seja, aqueles que proclamam a verdade, que levam a verdade para outras pessoas, elas reluzirão como as estrelas para todo sempre. No entanto, você, Daniel, guarde estas palavras em segredo e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para cá e para lá, quando o conhecimento aumentar. Aqui, Daniel está tendo visão da tecnologia. Naquela época de Jesus, na época de Daniel, para você se locomover de uma cidade para outra, às vezes demorava dias, semanas, até meses, para você se locomover. E aqui é o que Daniel estava dizendo. Aliás, o que o anjo está descrevendo para Daniel. No tempo do fim, muitos correrão para cá e para lá. Ou seja, a locomoção vai ser rápida. Avião, metrô, carro. Muitos correrão para cá e para lá quando o conhecimento aumentar. Nós temos visto que o conhecimento, tanto da medicina como da tecnologia, tem aumentado assim vertiginosamente. É exatamente o que a palavra está dizendo. Quanto mais conhecimento o ser humano... O anjo está dizendo assim para Daniel, Daniel, lá no tempo do fim, quanto mais conhecimento o ser humano tiver, mais distante de Deus eles vão estar. Porque a vida vai ser uma correria. Então, a gente vê aí, hoje em dia, nos hospitais, hospitais de ponta, tem robô fazendo cirurgia. É isso que Daniel está dizendo aqui, o conhecimento, quando o conhecimento aumentar, as pessoas vão correr de lá para cá. Elas vão ter facilidade de locomoção. Então, vamos aqui, o versículo 1 de Daniel. Vamos dissertar isso. 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações. E até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, ou no livro, será liberto. Haverão coisas aqui, acontecerão coisas no futuro, que só serão libertos dessas coisas aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida. Somente aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Haverá um tempo que você não vai conseguir comprar nem vender nada, se você não aceitar a marca da besta. O dinheiro já está desaparecendo. Daqui a um tempo, vai ser crime você andar com espécie no bolso. O dinheiro vai se tornar virtual, porque é mais fácil de controlar. Você não vai mais poder comprar tudo que você quer. Você não vai mais poder fazer tudo o que você quer. Porque o governo, apenas apertando um botão, ele zera a sua conta.
Por que eles não querem mais nota viva de dinheiro? Porque não tem rastreio, eles não conseguem controlar a nota. Mas o dinheiro virtual consegue. Pode perceber nos comércios, você não vê mais. Nota de dinheiro é muito difícil. Primeiro, porque o dinheiro vai desaparecer. E segundo, porque a tecnologia facilitou isso, com a desculpa de te proteger de assalto. Mas na verdade já é para te acostumar com o que vai vir aí para frente. Então esse versículo 1 apresenta o maior acontecimento da história, ainda a ser cumprido, que é a segunda vinda de Cristo. É isso que está dizendo nesse versículo. Versículo 2: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Aqui nós vemos o evento seguinte, a ressurreição em massa. Todos aqueles que morreram, sejam eles morrendo em Cristo ou não, todos vão ressuscitar. Porque os ímpios, aqueles que morreram sem crer em Jesus, morreram zombando do Evangelho, eles serão ressuscitados para serem julgados. 3, versículo 3: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Versículo 4: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. E aqui vem o julgamento final de Deus. No final do versículo 4, nós podemos perceber uma indicação de que, à medida que nos aproximamos dos últimos dias, conforme descrito nesta passagem, os meios de transporte, informação, conhecimento aumentarão rapidamente. É o que está acontecendo. Nós já estamos vivendo o fim já. Claramente, né, nesta época que a gente vive, nós temos viagem a jato, né, você cruza de um país para o outro em questão de horas. O que antigamente, de ir para uma cidade para outra, montado num burrinho, demorava dias, semanas. Então claramente nesta era, nós estamos vivendo tudo isso que Daniel viu, que foi passado para ele. Viagens a jato, mídia de massa, internet. E mídia de massa nós estamos falando TV, rádio, né? E a própria internet. Então nós estamos vendo em 3D o cumprimento da profecia de Daniel. Não tem mais para onde correr. Aliás, ainda dá tempo de correr para Cristo, porque esse tempo já chegou, meus irmãos. E é daqui para pior. Então, concluindo esse vídeo, nada mais será como antigamente. O mundo em que vivemos até 2019 não existe mais. As pessoas serão inseridas num mundo distópico, já estão sendo, né? Onde o contato físico será uma vaga lembrança. O meio de subsistência será arrancado das pessoas. Por quê? Porque a tecnologia vai tomar o lugar das pessoas. O desemprego já está aumentando já. Tem uma empresa aí que eu esqueci o nome, mandou mais de 1000 pessoas embora, porque comprou robô para trabalhar. O robô não fica doente, não tem filho, não pega atestado, não falta, não se cansa. Então, se você vive num mundo de Bob, no mundo encantado das fadas, dos ursinhos carinhosos, você está dormindo muito profundamente. Então os meios de subsistência, ou seja, os empregos, serão arrancados das pessoas sem elas perceberem. Quando elas perceberem, já foram demitidas. Serão aqueles que ficarem aqui, depois que Jesus voltar para buscar a sua igreja,
serão colocados no modo escravidão. Não trabalharão e receberão do governo uma renda básica universal. Pode procurar aí no YouTube que você vai ver o Elon Musk falando sobre renda básica universal. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I think that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. And if my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say, what are we going to do about it? And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. Now, the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. I think the biggest. I think we'll just end up doing a universal basic income. It's going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you? What's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem. É isso que significa. Você não vai trabalhar, você vai receber ali uma migalha para que você não morra de fome. E o slogan deles é: você não terá nada, mas vai ser feliz. Olha que beleza, você não vai ter nada. Você não vai poder ter carro, casa, família, mas você vai ser feliz. Você não vai ter dinheiro, mas vai ser feliz. No mundo distópico deles é isso. Essa renda básica universal, ela vai poder ser tirada a qualquer momento em que o governo achar necessário. Na China já é assim. Você ganha pontos por bom comportamento. Na Coreia do Norte, se eu não me engano, é assim também. Se você fizer algo que o governo acha errado, ele simplesmente vai lá e corta a sua renda básica. Você não tem como comer. Não tem como comprar comida. Ah, e já vai ser eletrônico, viu? Não vai dinheiro vivo, não. É eletrônico. O dinheiro vivo você pode guardar uma necessidade. O eletrônico, não. E não. Você não terá controle do seu dinheiro. É isso que eu estou falando. Você não vai ter controle do seu dinheiro. Eles vão controlar o seu dinheiro. Se você pisar fora da faixa de pedestre, você é punido. Perde ponto. Dependendo do tanto de pontos que você perder, na China é assim, você não pode viajar, não pode matricular seu filho na escola, não pode comprar comida. É assim que vai ser o mundo do exterminador do futuro. Você vai ser controlado pelo governo, onde, quanto e como você pode gastar a esmola eletrônica que será dada pelo anticristo. O novo mundo que está se desenhando tem um lema que eu disse, né? Você não terá nada, mas será feliz. Não terá liberdade de ir e vir, porque você vai ser monitorado. Se você já não percebeu ainda, perceba que nas ruas já existem, principalmente na frente de condomínios, tem um postezinho azul com câmera. E eles querem que você ache que aquilo é para monitorar a sua segurança. Balela, já vai servir para o anticristo vigiar as pessoas. Você vai para um aeroporto hoje em dia, a inteligência artificial reconhece o seu rosto, sabe se você está sendo procurado, vai saber, né? Se você
é um rebelde do sistema, vai saber tudo sobre você. Hoje existe, e já reconhece a pessoa se ela é criminosa, se ela deve para a justiça, é um teste. Já é um teste porque vai vir. Você será monitorado 24 horas, recebendo pontos negativos e positivos por condutas pessoais e comportamentais. Na China e na Coreia do Norte, se a pessoa é cristã e ela tem uma imagem de Jesus Cristo, ela é punida. Ela é punida. Pode procurar na internet aí que você vai ver que não é coisa de maluco. É coisa de maluco o que acontece lá. Ela é punida e não pode comprar comida. Ela tem que ter na parede dela a imagem do presidente do país. É quem ela deve adorar. Ela não pode adorar outro Deus que não seja o presidente do país, aquele que manda no país. Lá já existe a perseguição e aqui já está começando já. Aqui tem muita gente dormindo, e principalmente crente, dormindo aí, em berço esplêndido, achando que o Bolsonaro vai voltar para a presidência e vai salvar o mundo do PT. Esquece, irmãos, esquece isso. A política é um grande jogo, é uma sujeira só. Eu não estou falando aqui mal do Bolsonaro e também não tem político de estimação. E esse canal aqui também nem é para falar de política, entendeu? O Bolsonaro foi um ótimo presidente, mas ele faz parte. Ele pode não concordar com o sistema, mas o sistema mandou nele também e vai mandar no próximo. Então, aqueles que continuarem aqui nesse mundo serão punidos por comportamentos positivos ou negativos. Ou seja, se você fizer aquilo que agrada o governo, você ganha ponto positivo. Se você fizer aquilo que desagrada e desafia o governo, você ganhará pontos negativos, reduzindo a sua subsistência. No mercado, você só vai comprar só o que o governo quiser. A compra de alimentos vai ser fracionada. Você não vai lá no mercado e encher o carrinho do jeito que você quer. Primeiro que a esmola que eles vão dar, mal vai dar para você comer. Essa é a verdade. Então você só vai comprar o que o governo quiser que você compre. Seus bens serão tomados. Procura reportagem na internet que você vai ver gente que mora no campo há anos, que a propriedade foi passada de geração em geração. O governo foi lá e tomou. A pessoa tem a escritura do terreno, tem tudo lá bonitinho no nome deles, e o governo foi lá e tomou. Assim vai ser no futuro. Se você tiver empreendimentos, imóvel vai ser tomado de você, vai pertencer ao governo, você não vai ser dono de nada. É o slogan deles, você não terá nada, mas você vai ser feliz na ideia deles. Então os seus bens serão tomados, assim como os seus empregos. Essa é a tecnologia de Satanás. E aí, você está pronto para viver esse tempo sombrio? Esse tempo em que Satanás vai mandar no mundo? Vai controlar o mundo? Nós já estamos correndo para isso, meus irmãos. Um governo único. O mundo clama por um governo único. Você acha que essas guerras que estão acontecendo é por acaso? Ah, é só por causa de um pouquinho de petróleo. Não é, não é. Para que o anticristo seja apresentado, ele já está no nosso meio, tá? Já está no nosso meio. Mas para que ele venha a ser apresentado ao mundo como a solução dos problemas que acontecem no mundo, o mundo precisa estar em caos absoluto. E esse trabalho já está sendo feito já. Guerras, as situações que estão vivendo na Europa de imigração, os crimes que estão acontecendo em países que
não tinham relatos de crimes violentos, agora é direto. Portugal tomada por facções criminosas. Hoje em dia você não pode mais ir viajar para um lugar que ia antes e achar que você vai ter sossego, que vai ser legal como era antes, é tranquilo, você pode sair à noite, de madrugada. Acabou isso. O mundo precisa estar mergulhado no caos para que o anticristo seja apresentado ao mundo. E é o que o mundo quer. E por incrível que pareça, as pessoas gostam da perdição. As pessoas gostam de idolatrar o mal. E é isso que vão receber. Então esse é o vídeo de hoje. Compartilhe. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Ajude esse canal a espalhar a palavra de Deus. Porque o YouTube... Só de falar a palavra Deus já estou correndo o risco de derrubar meu vídeo. Mas eu não estou aqui para agradar o YouTube, não estou aqui para agradar as pessoas. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, que se esse vídeo chegar a, pelo menos a uma única pessoa, e essa pessoa despertar, já valeu a pena essa 1 hora e pouco que eu fiquei aqui falando para um aparelho de telefone. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.